capítulo número 22, do verso 34 em diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: ame o seu semelhante, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando você, deixa o texto aberto aí, deixa sua Bíblia aberta aí. Quando você lê um livro, você, de certa forma, capta parte da mente do escritor. Quando você escreve um texto, quando você escreve um post, quando você escreve um livro, uma carta, quando você escreve, enfim, um estudo, alguma coisa, mas sobretudo um livro, pelo seu teor completo, é impossível que o autor não deixe partes dele escritas ali. Quando você lê um livro, de certa forma, você tem acesso à mente do escritor. Não completamente, mas em parte você o conhece, porque ele ali transmite por palavras seus pensamentos, suas emoções, seus conceitos. Inevitavelmente, quando você lê um livro, você conhece um pedaço do autor. É como se você, mesmo que não o conhecesse pessoalmente, particularmente, você o conhecesse até onde ele deixou de ser conhecido. Porque, como falei, o autor, ele consegue colocar em palavras pensamentos e emoções. E todas as vezes que você tem acesso a um livro, você tem acesso em parte à mente desse autor. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, quando nós vamos para o texto sagrado, nós podemos, em parte, ver os conceitos, as emoções e o sentimento de Deus a respeito de muitas coisas. Deuteronômio, capítulo 29, no verso 29, Moisés diz que Deus revelou o que queria revelar e deixou omitido, ou seja, não revelou as coisas que não eram para os homens. Isso significa que Deus revelou a sua mente até onde Ele queria, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos sentir suas emoções, entender suas emoções, porque, olhe para cá, na Bíblia, Deus compartilhou suas emoções e seus pensamentos através de palavras. A Bíblia contém parte dos pensamentos de Deus. A Bíblia contém parte da personalidade de Deus. Deus deixa-se ser conhecido pelos escritos que estão registrados ali. Mas eu tive a oportunidade de escrever algumas coisas, não livros, não ainda, ore por mim. E sempre tive a curiosidade de entender o que o leitor distante de mim entendia quando lia o que eu havia escrito. A minha curiosidade é porque quando eu escrevia, eu depositei naquele texto ou naquele trabalho parte das minhas emoções. Eu depositei ali parte dos meus pensamentos. E é difícil escrever emoções. É difícil descrever sentimentos. E eu fico muito curioso, às vezes, para entender se alguém entendeu ou se alguém sentiu o que eu senti quando ali escrevi. E é interessante perceber que quanto mais distante ou quanto menos a pessoa me conhece, mais ela tem a capacidade de reinterpretar aquilo que eu escrevi. Quanto mais a pessoa não conhece a minha personalidade, ou não convive comigo, ou não conhece de perto as minhas emoções, ou quem eu sou, ou como eu respondo a despeito das situações da vida, mais fácil essa pessoa interpreta
distante daquilo que eu escrevi. Se você está me entendendo, diga amém. Várias vezes aconteceu isso. Aqueles que estão mais próximos e leem, de alguma forma eles personificam a minha personalidade quando leem. Então, para eles é mais fácil entender, é mais fácil absorver, é mais fácil compreender. Porém, aqueles que não têm convívio comigo, apenas me conhecem de longe, quando leem, às vezes eles fazem uma interpretação um pouco distante. Exatamente assim que acontece. Quando a palavra do Senhor foi revelada, e aqui quando Jesus chega, olhe para cá, aqui quando Jesus chega e está no seu ministério público, aqui a Torá, ou seja, a lei de Deus, ela era compartilhada pelos mestres da lei, pelos fariseus e por todos os religiosos naquela época. O texto sagrado diz aqui, olhe para cá, mantenha firme aqui comigo, amém? Amém? Começou agora, irmão. O texto sagrado diz aqui que os saduceus caíram num diálogo com Jesus. Jesus venceu um debate com os saduceus, e os fariseus, que eram outro partido religioso da época, se reuniram, fizeram uma reunião especial para vencerem Jesus num debate, para colocarem Jesus numa situação de dificuldade. Os mestres da lei eram separados. Quando você vê todas as vezes na Escritura, doutores da lei, mestres da lei, você vai ver pessoas, homens, já maduros, que começaram a estudar a Bíblia, que começaram a estudar a Torá por volta de 5 anos de idade. Naquela época, as crianças aprendiam a ler no templo. E aquelas crianças que se destacavam na leitura, aquelas crianças que se destacavam na interpretação, elas eram separadas para que a partir daquele momento estudassem para se transformarem em doutores da lei. De forma que um adulto com idade média de 40, 50 anos, ele já tinha passado toda a sua vida praticamente estudando a Torá. Ele conhecia praticamente, indo e vindo, todos os capítulos, todas as interpretações que haviam ali. E juntamente com esse processo, com esse estudo, a interpretação do que havia sido escrito, levou os religiosos da época, os mestres da lei, a fazerem um compêndio de 613 preceitos a mais do que existia na lei. Quem está me entendendo diz amém. Haviam 613 preceitos, desses quais 248 eram mandamentos retirados do mandamento, e tinham 365 proibições interpretadas pelos mestres e doutores da lei. Então, esse conjunto de 613 preceitos, os fariseus reunidos disseram o seguinte: sabemos como nós vamos pegar Jesus, nós sabemos como nós vamos pegá-lo e como vamos fazê-lo entrar numa situação contraditória. E eles chegam para Jesus, no do capítulo que nós lemos, sarcasticamente, ironicamente, e dizem: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ou seja, qual é o mandamento mais importante dos 613 preceitos escritos? E os religiosos atrás deles, esfregando as mãos, assim: pegamos ele, liquidamos a fatura. Só que Jesus invoca um termo chamado Shema Israel. O Shema é citado em Deuteronômio, no capítulo 6, quando Moisés está discursando para o povo de Deus, e ele resume a lei dentro de um preceito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje digo, disse Moisés, inculcarás na mente dos seus filhos, andando com eles, quando eles forem dormir, quando eles se levantarem, ao comer, ao fazer qualquer coisa, lembrem essas palavras e guardem no seu coração. O Shema Israel é, sem dúvida nenhuma, a confissão de fé mais importante até hoje do povo judaico. São as primeiras palavras de oração que um judeu ortodoxo aprende. São as últimas palavras que um judeu piedoso fala antes de morrer.
Até hoje o Shema tem a sua importância, porque ela resume, ela fala, ela exprime o espírito da lei de Deus, o espírito da vontade de Deus. Quando Jesus fala isso, Jesus liquida o debate. Quando Jesus fala isso, Jesus aniquila. E é interessante que você olha para o texto e você vê que o assunto se encerra. E é interessante você tentar entender por que o assunto se encerra. Porque, na verdade, a resposta de Jesus, ela foi muito mais que uma lacração. A resposta de Jesus foi muito mais apenas que uma resposta para calar os fariseus. Ela vai no âmago dos mestres da lei daquela época. Ela ensurdece aqueles homens, ela deixa eles calados, inanimados, sem ter resposta, porque na verdade Jesus dá uma resposta muito além daquilo que nós enxergamos aqui. Olhe para cá, na verdade nós entendemos que os mestres da lei, os fariseus e os saduceus da época sequestraram a lei de Deus. Eles sequestraram o sentido da lei. Olhe para cá, toda lei, quando é escrita, ela tem algo que é o espírito da lei. Ela foi escrita para um fim, ela foi escrita para um sentido, ela foi escrita numa direção. Entretanto, as pessoas olham e leem a lei conforme a sua própria interpretação, algumas delas até buscando brechas na lei. Mas toda lei, quando é escrita, ela tem um espírito, ela tem um sentido, ela tem uma razão. Quando Jesus invoca o Shema para falar a resposta que os fariseus estavam dizendo ali, Jesus estava jogando em rosto daqueles homens que eles sequestraram a lei de Deus, roubaram o espírito da lei de Deus e colocaram a lei de Deus a favor e a serviço dos seus próprios interesses e ganância. Por isso que o debate se encerra, porque Jesus desnuda a vontade do coração deles e eles percebem que Jesus sabe o que eles fizeram. Jesus vai mais longe do que da pergunta que eles fizeram. Quem está me entendendo, diz amém. Jesus vai muito além do que eles estão dizendo, porque Jesus em momento nenhum se direciona para as leis criadas pelos sacerdotes e rabinos da época. Porque essas leis e todas essas ações foram criadas como amarras intelectuais para prender os mais simples, para manter o trono da cobiça e da ganância daqueles homens. E Jesus vem justamente contra essa cultura. E Jesus vem justamente contra esse pensamento. E Jesus vem justamente destruir esse raciocínio. Porque por causa dessas leis e por causa dessas 613 preceitos, uma pessoa simples como você e eu não conseguiríamos alcançar a salvação. Castas de salvos se criaram. Pessoas especiais acima de outras se estabeleceram. Os mestres religiosos ocuparam esse espaço de gozo na sociedade e não permitia que ninguém chegasse até eles e não permitia que outros roubassem essa posição deles. Olhe para cá, quando Jesus está sendo julgado no palácio de Antônia por Pilatos, o texto sagrado diz que Pilatos sabia que Jesus havia sido entregue por inveja. Ou seja, os sacerdotes, os religiosos, os mestres da época viram Jesus como uma ameaça às suas posições. E quando Jesus dá a resposta, ele invoca o espírito da lei e diz: o que vocês estão fazendo é condenável diante de Deus. O que vocês estão fazendo é uma blasfêmia diante de Deus. O que vocês estão fazendo é usando os preceitos de Deus para proveito próprio. Por isso que eles se calam. Por isso que eles silenciam. Eles sequestraram a lei, contaminaram a lei com sua ganância, criaram regras sem sentido, impediram as pessoas de chegar lá onde eles estavam, para manterem o seu status, e assim eles condenavam o povo. Quando você vai ver, por exemplo, homens como Zaqueu, quando você vai ver, por exemplo, homens como Levi, Mateus, eles se sentem incapazes de serem salvos. Porque a lei e os preceitos colocados pelos mestres da lei impossibilitavam a salvação. Era algo difícil demais para uma pessoa comum conseguir. Quem está me entendendo diz amém. Amém, irmão?
Olha para o irmão que está do seu lado. Pergunta aí, você está entendendo, irmão? Agora responda sinceramente. Não. Quando nós olhamos esse raciocínio, ficamos assustados. Porque a peça se repete com personagens diferentes. Quando esse texto foi dado a mim, eu comecei a me debruçar sobre ele, comecei a vê-lo, comecei a meditar, comecei a buscar, comecei a tentar entender, comecei a orar para que o Senhor trouxesse graça para o entendimento. Foi assustador, porque nós vemos coisas exatamente iguais aos dias de hoje, preceitos criados por homens, regras criadas por homens, regras criadas a partir da lei, estabelece coisas, critérios que foram criados por conceitos humanos a partir da lei, para escravizar o entendimento das pessoas, para que elas não avancem e elas sempre dependam de alguém. Dentro desse raciocínio, você sempre dependerá de alguém para te levar a Deus. Você sempre dependerá de alguém para te conduzir à presença do Senhor. Você sempre precisa de alguém para orar por você. Você sempre precisa de alguém para interpretar a lei para você. E de certa forma, culturalmente, nós crescemos com esse raciocínio. Por isso que Jesus invoca o espírito da lei. Porque ele está dizendo, na verdade, o maior sentido da lei, o mais precioso de toda a lei, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Disso depende toda a lei, ou seja, daqui parte todas as coisas. A lei não é um fim, a lei é uma ferramenta que me leva a Deus. Diga amém, irmão. E esse Shema Israel, ele começa falando a respeito das faculdades humanas. Ele fala, ame a Deus de coração, alma e mente. E aqui os escritos, as palavras, elas são diferentes. Mesmo que o sentido pareça diferente, as palavras não são iguais, então o sentido não é igual. O escritor, ele não está repetindo para dar ênfase. Ele está dizendo, em primeiro lugar, ame de todo o coração. A palavra do sentido original é cardia, ou seja, o centro da vontade humana. O primeiro elemento que Mateus fala que devemos amar a Deus é com toda a nossa vontade humana, com toda a nossa vontade que está dentro de nós, com todo o ser que está dentro de nós, com a intensidade do que fazemos. Olhe para cá, é a nossa vontade. É muito interessante perceber isso quando nós encaixamos esse raciocínio a, por exemplo, a história de Neemias. Quando Neemias está na sua fortaleza em Suzã, no seu cargo que ele ocupava, e ele chega e sabe da notícia dos seus irmãos que estão em Jerusalém, e o texto sagrado diz que a vontade de Neemias, o desejo de Neemias é ajudar aqueles que estão em Jerusalém, e a vontade de Neemias se empenha para que ele esteja em Jerusalém, e adivinhe, daqui a algumas semanas após ele receber a notícia, Neemias está em Jerusalém. Esse centro da vontade é o centro das emoções. Emoções que viram convicções. Por isso que nós vemos ações hoje, olhe para cá, sem intensidade. Sem intensidade no sentido de desejo de estar ali. Por isso que quando cantamos, alguns de nós cantam sem vontade. Por isso que alguns de nós, quando cultua dividido, com o corpo aqui, o pensamento em outro lugar. O salmista, quando ele entende muito, o salmista absorve essa ideia, quando ele cita no texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há intensidade, há entrega, há desejo, há convicção, e a sua vontade é estar ali, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então as suas emoções viram convicções que mudam o seu comportamento. E suas convicções são claras de que Deus é sua prioridade. Então o centro da sua vontade, 100% da sua vontade, não é estar aqui pedindo que o culto acabe.
O 100% da sua vontade não é estar aqui com sua mente em outro lugar, porque para ser adorador, para entender o espírito da lei, para absorver o que Deus quer de você, olhe para cá, a sua mente tem que estar mergulhada 100% naquilo que estamos fazendo aqui. Sua vontade deve ser a vontade de Deus, aleluia. Diga glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Emoções que viram convicções. Nós somos seres emocionais. Deus também fala conosco através das nossas emoções. A segunda palavra que Mateus usa é de alma, psique, faculdades espirituais. Não vá para o Google colocar faculdades espirituais, você vai ver um bocado de heresia lá. As faculdades espirituais, na verdade, é a sua espiritualidade, a busca pelo divino, a busca por aquilo que transcende ao conhecimento humano. Olhe para cá, todos nós nascemos com o senso de espiritualidade, às vezes equivocado. Quando você é menor, olhe para cá, quando nós éramos mais jovens, a nossa geração era mais jovem, nós tínhamos na escola uma brincadeirinha bem diabólica, que era a brincadeirinha do copo que se mexia. Não faça aquilo não, aquilo é diabólico. Nós estávamos na sala de aula um dia, com uma aula vaga, isso quase não acontecia, eu estava num colégio do estado, então tinha aula vaga, a turma se reuniu, fecha a porta, botamos as carteiras na frente da porta, botamos lá a cartolina, pegamos o copo e começou lá o rebuliço, e vai para lá, e o copo vai, viu? E o copo para lá, e o copo para cá, pronto, pode ir embora, o copo, não. Eita, o bicho vai embora, não. E a menina foi possessa, o pau quebrou dentro daquela sala, saiu todo mundo correndo, até hoje eu não sei que fim levou aquilo, porque se dependesse de mim eu estava correndo até hoje. Nós gostamos de histórias mal assombradas. Nós gostamos de dizer que estávamos em casa e a panela caiu na cozinha. Não é assim? O pastor estava em casa e a panela caiu da cozinha. Glória a Deus, você tem panela. A panela caiu lá. É o que, pastor? Você botou em falso. O diabo não vai se ocupar de estar batendo suas panelas. Pode ter certeza, se for escolher entre a sua alma e a panela, ele vai partir para cima da sua alma. Pare com isso. Mas nós gostamos do sobrenatural. A psique ensina que os nossos sentidos espirituais, eles não podem estar aguçados em outra direção, em magia, em busca por esoterismo, em coisas que nós buscamos transcender aquilo que conhecemos, porque na verdade toda a nossa psique, toda a faculdade espiritual, ela deve ser concentrada na direção de Deus, ela deve ser concentrada no reino espiritual, ela deve transcender a espiritualidade em direção ao Deus Todo-Poderoso. Então não é só dizer que conhece, é experimentar que conhece, é estar perto dele, é ouvi-lo, é ter experiências no dia a dia, é ouvi-lo durante a madrugada, é ter revelações. Deus quer que você busque também no sentido espiritual. Então a sua vida espiritual, a transcendência divina, ela não pode estar focada em questões de magia negra, de espiritualidade ou coisas esotéricas. Essa necessidade que nós temos, elas devem ser direcionadas. E por fim ele diz, de todo o teu entendimento, ou de toda a sua mente. Aqui a palavra é no sentido de intelecto, racionalidade, pensamento, entendimento. Entender Deus pela sua revelação. E esse entender Deus, olhe para cá, é conhecer a personalidade de Deus pelos seus escritos. Eu comecei falando a respeito disso. Não é ir para a Escritura para impor a sua vontade e colocar lá o Deus que você acredita. É se submeter ao entendimento e ao intelecto e absorver o que Deus fala a seu próprio respeito.
é entender o caminho de Deus para a vida de cada um de nós, é buscar ao Senhor em cada sentido da sua escritura. Foi falado a respeito de Saul, foi falado a respeito de Davi. Esses homens foram colocados aqui no intuito de darem entendimento do que Deus pensa a respeito do comportamento de cada um. De Davi, homem segundo o coração de Deus, de Moisés, o homem mais manso da terra, de Abraão, amigo de Deus, de Moisés, que falava frente a frente com Deus, como quem fala com um amigo. Aleluia, da missão de que Jesus fez, por que Jesus fez, como Ele fez, para quem Ele fez. Esse entendimento não pode ser superficial, não pode ser porque você me ouviu. Você deve entender racionalmente, intelectualmente, o que Deus é, quem Ele é e o que Ele quer a seu respeito. E nós falhamos nesse sentido, porque o salmista escreve todo o Salmo 119 para falar do seu amor à lei, para falar do seu amor à escritura, para falar do seu amor ao entendimento de Deus. Deus é o escritor da Bíblia Sagrada, lá existe sua personalidade, Ele se revela através dos seus escritos e se dá a conhecer através dele, não de revelamento de sonho ou profetada. Não buscando em qualquer lugar, não buscando em qualquer pessoa. Foi exatamente esse combate que Jesus falou com os mestres da lei e fariseus. É exatamente isso que Jesus faz ao rasgar o véu do templo e dar acesso a todos nós ao pleno entendimento de quem é Deus e do que Ele quer para cada um de nós. Diga glória a Deus, irmão. Em resumo, o Shema aponta para a vontade revelada de Deus em todas as faculdades humanas, vontade, força e intelecto. Jesus está dizendo, na verdade, que a sua totalidade, a totalidade dos seus pensamentos, a totalidade das suas emoções, a totalidade da sua força devem estar todas direcionadas em Deus. E isso se resume toda a lei. Aleluia! Você me entendeu, irmão? Diga amém. É canalizar quem nós somos e a nossa natureza em direção a Deus. Você precisa de algo sobrenatural para viver. É natural, nós nascemos com isso. Canalize em Deus, aponte para Deus. O foco é Deus, a direção é Deus. Suas emoções estão destrambelhadas, canalize-as em Deus. Está ansioso? Canalize-as em Deus. Está triste? Canalize-as em Deus. Está querendo alguma coisa? Canalize-as em Deus. Deus, 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 Deus. Sua força? Deus. Está difícil de andar? Deus. Deus é a sua força, Deus é a sua vontade. Quando faltar razão para fazer, a sua vontade vai fazer você fazer. O entendimento de Deus, quando faltar seu desejo, vai fazer. As suas faculdades somadas vão fazer de você alguém completamente entregue na mão de Deus. Deus é o centro. E quando isso acontece, o resultado é que a obrigação vira devoção. Quando você vai dentro da visão dos mestres da lei, se torna impossível seguir a Deus. Parte de nós, quando se converte, se assusta. Agora não, o negócio está mais leve. Mas quando a gente se convertia, o irmãozinho, geralmente aquele irmãozinho mais radical, já colava na gente. Ó, você não pode mais jogar bola não, viu? Ó, qual filme você está? Dragon Ball? Vai assistir mais Dragon Ball não. Tem o seu Satã lá. Aqueles demônios lá de Jaspion. Cadê a velha guarda aí? Ninguém sabe o que é Jaspion? Que pecado grave vocês estão cometendo agora. A cuca é coisa do cão, viu? A cuca foi pesado. A cuca é só quem tem cabelo branco. E uma série de restrições, regras, e uma série de comportamentos, e uma cultura de estereótipo no sentido de que você tem que ser assim para ser aceito. Você não pode andar com calça jeans. Você não pode andar de bermuda.
Você não pode. Eram tantas regras, olhe para cá, eram tantas regras que no culto de doutrina eu ficava aflito, Israel. Eu não vou decorar tudo isso. Eu dizia, eu não vou decorar tudo isso. Como é que eu vou decorar tudo isso? Pastor, me ajude, porque se eu errar aqui, eu estou... As inúmeras regras, as inúmeras leis, os inúmeros pontos, os inúmeros parágrafos, incisos do regimento interno da igreja, da lei, e pronto. Só que quando você, e era exatamente esse pensamento que os mestres da lei passavam quando sequestraram a lei. Se você está me entendendo, meu irmão, diga amém. Só que Jesus, quando chama o Shema Israel para essa conversa, ele explica o Shema Israel, ele muda completamente a perspectiva. Ou seja, você não precisa ficar bitolado em obedecer todas as coisas, porque quem ama obedece naturalmente. Veja a mudança de perspectiva. Eu não preciso conhecer todas as seitas e heresias. Eu não preciso conhecer todas as religiões que pregam mentira e iniquidade. Basta eu conhecer a lei de Deus e o meu Senhor, porque a verdade absoluta se sobrepõe sobre tudo, e o que é verdade está no meu coração. Portanto, tudo o resto é mentira. Quem está me entendendo aí? Diz amém. Quando você lança essa perspectiva, você vai entender o que João está falando na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 3, quando ele diz: os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são penosos. Porque, na verdade, quando lançar sobre Deus todas as nossas faculdades e colocar Deus como prioridade em todas as situações, vai fazer com que você faça tudo na vida por amor a Deus, por afeto a Deus, e entendendo que você não quer sair da presença de Deus. Exatamente dentro dessa perspectiva que ele diz: ame, ame. Ame com todas as suas forças, ame com todo o seu entendimento, ame com toda a sua alma, porque esse amor leva você à devoção, e sua perspectiva a respeito de Deus muda. Deus deixa de ser carrasco e Deus passa a ser pai, zeloso, cuidadoso com quem você quer ter um relacionamento. Porque se você não tem relacionamento com quem você não gosta, porque você não anda com quem você não se afeiçoa, porque você não entende o escrito se você não tiver parceria ou entender a personalidade de quem escreveu. Devoção é o combustível para uma vida plena em Deus. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. Essa mudança que precisa ser colocada na mente de cada um de nós. É por isso que a Escritura, na verdade, os livros vão falar a respeito de pessoas como eu e você. Na época da fundação da igreja, na época do início da igreja primitiva, donas de casa, agricultores, pescadores, homens simples, diante de imperadores, e esses imperadores diziam: negue sua fé ou morra. Esses homens morriam em arenas, devorados por leões, eram queimados vivos, eram crucificados, enforcados e queimados de cabeça para baixo, mas eles não negavam a fé, porque eles tinham devoção a Deus, eles entendiam o preceito de Deus, e eles entendiam que sem Deus não vale a pena viver. Não é por medo, é por amor. Não é por regras, é por amor. Não é por outra coisa, é afeto. Porque quando você conhece Deus, você vai conhecendo, interpretando, entendendo o que Deus quer que você seja para a presença dEle. Deus não quer que você seja só um servo que obedeça a regras. Deus quer que você seja filho. Aleluia, irmão. Esse é o espírito da lei. Ame, você é filho.
Esse é o espírito que Jesus está dizendo: ame, você é filho, sente com ele na mesa, seja filho, converse com ele, seja filho, receba a provisão dele, seja filho. Mas quantos de nós desfruta disso como filho? Porque a nossa perspectiva, às vezes, de Deus está equivocada. Não sei se você já se entendeu como filho de Deus. Não sei se você entende o conceito de desfrutar de Deus. Desfrutar de Deus é acordar com o Senhor na sua vida, é saber que Deus vai conduzir você nesse dia, é soltar os lemes da vida, porque você sabe que o barco da sua vida está sendo conduzido por Ele. Não importa, às vezes vai ser correnteza, às vezes o mar vai estar mais tranquilo, mas Ele sempre vai estar no controle. É devotar a Ele toda a glória das bênçãos, das dificuldades, é saber se você não está do jeito que você quer, Ele vai colocar você daqui a pouco em partes verdejantes. Olhe para cá, é ter a certeza que Ele cuida de você. Aí nós trazemos à memória a ideia do filho que fica, irmão, do filho pródigo. Eu trabalho todos os dias, eu faço as coisas aqui, nunca desobedeci ao Senhor, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para celebrar com meus amigos. Aquele jovem disse. Você lembra que o pai falou: filho, tudo isso sempre foi seu, sempre foi ao seu alcance. Você só precisava tomar a postura de filho. A devoção nos leva a entender isso. A devoção é uma entrega total, que gera um relacionamento pleno, e nele você é um filho que desfruta do cuidado do pai. Quem tem filho pequeno aqui sabe que o filho pequeno, sem um entendimento racional do que sejam as coisas, ele simplesmente come e dorme. Ele não vai estar, o Léo não está preocupado com o Fábio, se o Fábio tem conta para pagar amanhã, ou que vai ser o almoço no dia de amanhã. Léo não está preocupado com nada. Porque o amor de Fábio e Thalita somados dão ao Léo o senso de proteção necessário para que ele não se preocupe com o dia de amanhã. Se o Léo crescesse num lado desestabilizado, onde o pai chegava e falava: estamos em crise, está ruim, as coisas estão difíceis, meu Deus, isso aqui, o Léo ia ter um senso de desproteção. Se essa palavra não existe, ela vai existir agora. Ele ia se sentir desprotegido, ele ia crescer ansioso, sem saber no que seria amanhã. Mas a proteção e o cuidado e o amor dos pais dão ao Léo total senso de cuidado e zelo para que ele não se preocupe com o dia de amanhã, porque no dia de amanhã a papinha vai estar na mesa. Aleluia. Desfrutar do cuidado do pai é ter o desfrutar do cuidado, sabendo que ele cuida de nós em todas as circunstâncias da vida. E quando eu faço isso, obedecer é suave. E quando eu coloco isso na balança do que Deus já faz por mim e do que Deus representa para mim, isso, obedecer, se torna algo pequeno. Por fim, mas não menos importante, Jesus nos ensina então a transcender a estrutura, ou seja, ir além das questões visíveis e viver a essência do que é ser crente. O que é ser crente em Deus? O que é ser dependente de Deus? O discurso de Jesus, na verdade, deu vida à lei. Deu vida ao debate que estava acontecendo, que era um só debate vazio. Era só um debate insosso. E aí, o que é que isso quer dizer? O que é isso quer falar? Não, Jesus disse, o sentido real é muito além disso. Jesus está dizendo, não olhem para cá, olhem para cá. Olhe para o que realmente importa, olhe para o que realmente interessa, olhe para cá. Deus está desejoso em que nós tenhamos uma vida de devoção a Ele e desfrutar dEle como nosso Pai.
É isso que esse escrito está dizendo. Deus está dizendo aos adolescentes, Deus está dizendo aos jovens: eu quero suas emoções, eu quero seus pensamentos, as horas que vocês investem emocionalmente em outras coisas e vistam em mim, as horas que vocês investem o intelecto de vocês em outras coisas e vistam em mim. E isso trará intensidade de vida. A intensidade não vai vir com a mão na cabeça de fulano ou de cicrano. A intensidade vem com a soma das faculdades que você tem, direcionadas a Deus. Coloque suas emoções na minha mão. Coloque seu intelecto na minha mão. Coloque sua vontade na minha mão. E o seu coração vai ver o que é pulsar de verdade. Essa experiência que Jesus está dizendo para esses homens nessa oportunidade. Na verdade, os homens não querem que cheguemos ao conhecimento de Deus. Alguns homens não querem que nós dependemos apenas de Deus. Mas quando Jesus faz esse discurso, ele quebra o monopólio dos religiosos. Ele quebra o monopólio que pertencia só a uma casta especial. Aleluia, aleluia. E diz: não é para um ou dois, é para todos. Todos. Se você chegar em casa hoje, se você nem chegar em casa, no ônibus, quando você for andando, se você conectar a sua mente ao trono do Deus Todo-Poderoso, irremediavelmente Deus responderá a sua oração. Se você entregar devotadamente a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, Ele visitará você nas suas angústias e necessidades. Ele não deixará você sozinho. Nos momentos mais angustiantes da minha vida, nos quais eu me sentia sozinho, não havia ajuda, não havia quem pudesse me socorrer, eu invoquei ao Senhor e Ele esteve do meu lado em todos os momentos. Aleluia. Quando eu olho para trás, quando eu observo os caminhos que passei, os pedregais nos quais eu pisei, os espinhos que feriram meus pés, eu jamais teria condição de ter continuado a minha caminhada. Mas nesse momento o Senhor pega pelos braços, aleluia, e conduz você no momento de maior dificuldade. Mas isso você não alcança através de preceitos, mas isso você não alcança através de regras, mas isso você não alcança pedindo pela vida dos outros. Ei, olhe para cá, invista as suas emoções em Deus, invista o seu pensamento em Deus, invista as suas convicções e suas vontades em Deus, porque Jesus já quebrou o monopólio e todos têm acesso à sua presença. Isso é devoção. Isso é devoção, e você só verá avivamento quando você viver isso, e você só terá experiência quando viver isso, e você só terá contato com o sobrenatural, e você só receberá a visita poderosa do Senhor quando você entender isso. É tudo. Ele não quer dividir a glória com ninguém, Ele não quer dividir a sua presença com ninguém. O seu coração é um trono que Deus quer ocupar sozinho. Isso é devoção. Aleluia. Por isso que o texto sagrado diz que Jesus abriu os olhos dos simples. Ele abriu os olhos dos simples. Aleluia, aleluia. Eu fico impressionado. Eu não sou contra teologia. Eu tenho o bacharelado, sou professor de ensino religioso. Poucas pessoas sabem disso. LDB, LDBE, essas coisas aí de educação. Paguei todas as cadeiras, inclusive filosofia. Dormi em boa parte delas, mas paguei. Eu não sou contra estudar, se preparar. Mas as pessoas estão achando que a solução final da igreja é conhecimento. Nós precisamos conhecer. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Mas é o conhecer que Jó está falando. Eu agora conheço de contigo andar. Aleluia. Chega. Eu quero dizer uma coisa a você: chega
Chega de dividir o nosso tempo com outras coisas. Chega de concorrentes com o Senhor. Deus não tem concorrentes na terra. Deus não tem concorrentes em absolutamente nada, e Ele não deve ter concorrentes em nosso coração. A nossa mente deve ser um trono de Deus, o nosso coração deve ser um trono de Deus. Use toda a sua força. O sábio diz, Eclesiastes 12, lembre do teu Criador nos dias da sua mocidade. Lembre dele, use a sua força para ele, use a sua potência para ele, use o que você tem para ele, seja devoto a ele. Porque Ele abriu os nossos olhos, os olhos dos simples. Se fosse pela vontade dos mestres religiosos, nós nunca conseguiríamos. Mas a verdadeira devoção vem de andar com Ele, de estar com Ele. E como é bom estar com Ele. Oh, aleluia, aleluia. Todos nós temos testemunhos para contar aqui. Todos nós temos momentos grandiosos para contar aqui. Mas eu já contei aqui uma vez na igreja, e vou encerrar esse sermão falando a respeito disso. Uma vez, eu falei nisso no sermão passado, eu recebi a notícia que o meu pai havia falecido. E foi uma pancada muito forte naquela oportunidade. Eu fui para Mossoró, naquela mesma hora, 8 da noite eu saí daqui. Fui. Você gasta mais ou menos umas 8 horas. Naquela época você gastava umas 8 horas de viagem. Nesse dia eu gastei 6 horas de viagem. Quando você vai chegando em Mossoró, tem um pequeno alto, de onde você vê a cidade inteira. E quando pequeno, uma cena me marcou muito. Uma cena me impactou muito. Eu e um amigo meu estávamos voltando para casa, lá de longe, voltando da escola. Nós vimos a casa do nosso amigo cheia de pessoas. No interior, quando você chega numa casa, ela está cheia de gente, é porque morreu alguém ali. A mãe dele tinha falecido. Aquela cena me marcou muito. E o meu maior medo era dobrar a esquina da onde eu vinha da escola e ver aquela multidão na minha casa. Cresci com esse medo. Nunca falei para ninguém, mas cresci com esse medo. Casei, assumi o pastorado e adivinhe, descendo aquele alto e chegando em Mossoró, adivinhe qual rua me veio à mente? A esquina. Meu coração disparou. Os meninos dormindo no banco de trás, Eliane olhando meio assim ressabiada, cochilando. Deus, e agora? Eu vou ver exatamente o que nunca quis ver. Deus, e agora? Eu chorei tanto que eu quase paro o carro, porque eu já estava perdendo o controle. E o Senhor falou ao meu coração: eu vou com você. Eu não estou falando para lhe emocionar ou para algo nesse sentido, mas o Senhor falava: eu vou com você. Eu disse: mas como eu vou chegar? Fale comigo. Ele disse: eu vou com você. 3 vezes Deus falou: eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. Cheguei na minha cidade por volta das 2 horas da manhã. Dobrei aquela famigerada esquina e vi a cena que eu nunca queria ver. Mas não morri como achava que eu ia morrer. Pelo contrário, Deus trouxe paz ao meu coração. Eu não entendo isso. Eu não entendo como eu fiquei em paz. Eu parei de chorar. Eu cheguei, fiquei com os meus, e os meus me procuraram, ficaram comigo. Minha mãe me procurou, ficou comigo. Foi meio que um bálsamo que Deus deu, que reverberou, e todos ali que estavam próximos a mim, de alguma forma, também foram tratados. Deus estava comigo. Deus estava comigo. Quando a noite for mais escura, Deus está com você. Quando a angústia for maior do que as suas forças, Deus estará com você. Agora, não use Deus apenas como uma caixa de primeiros socorros. Não use Deus só quando você precisar, só nas suas angústias e medos. Lembre-se, Jesus quebrou o monopólio. Você pode ser amigo de Deus como Abraão foi.
Você pode falar com Deus como Moisés falou. Você pode ser um jovem segundo o coração de Deus, como Davi foi. Não há segredos, há investimento. Não há segredo. Você transborda daquilo que é cheio. Não é segredo. Se encha de Deus. Se encha de Deus. Se encha de Deus. Viva uma vida de piedade. Itarabás, picantarabás, iterei cantarabás. É mais que ter uma carteira. É mais que ter uma foto de batismo. É mais que dizer às pessoas a fé que você professa. É muito mais do que isso. É viver com Deus. É morrer com Deus. É ter a certeza que eternamente viveremos com Deus. Isso vai além da capacidade humana. Isso vai além do entendimento humano. É preciso sentir, é preciso viver, é preciso experimentar. Eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje. Venha e veja. Venha e sirva. Oh, alabás. Piribá, canta. Se você deseja entregar a vida a Cristo, se você deseja realmente isso que eu ofereço aqui a você hoje, aí onde você está, sem titubear, sem duvidar, você vai ficar de pé e receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, aí onde você está, fique de pé agora e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Levante uma de suas mãos agora e nós vamos orar por você. Você quer aceitar Jesus? Onde está a primeira pessoa?